Senhores e Srs. Deputados, vamos dar início a esta audição à Autoridade Nacional de Aviação Civil. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho de Administração, a Dra. Ana Vieira da Mata, e o Vogal do Conselho de Administração, o Engenheiro Duarte Silva. Vamos dar início, passo a explicar que a intervenção dos requeridos será inicial de 10 minutos, depois da apresentação do requerimento, terão até 10 minutos para poder fazer, depois da roda de intervenções terão 15 minutos para poder dar a resposta ao requerido. E, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para apresentar o requerimento. Este é o último. Já dá. Bem, resolvidas as questões técnicas, antes de mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da ANAC, Sra. Presidente, este requerimento incidia sobre vários aspectos e eu vou concentrar-me apenas nas questões relacionadas com a ANAC, porque há outras que não têm a ver diretamente com as competências da Autoridade Nacional de Aviação Civil. Portanto, aquilo que o que nos levou a apresentar este requerimento é um requerimento de setembro passado e foi na sequência de denúncias públicas, mas também de audições que foram efetuadas aqui na legislatura passada, em março da legislatura passada, que diz respeito ao incumprimento no que diz respeito às regras de, por um lado, de licença de operação do aeroporto até o limite máximo de 38 voos por hora e também do cumprimento do que está definido na portaria relativamente aos voos noturnos. Obviamente, no âmbito das competências da ANAC, existe aqui um papel de atuação que é fundamental e aquilo que nós gostaríamos, quando apresentamos este requerimento, era ouvir as diversas entidades envolvidas, desde logo em matérias de avaliação ambiental e de impactos ambientais ligadas ao ambiente e depois no que diz respeito à questão do cumprimento das regras relativamente aos voos, por parte da ANAC, sendo que ainda está previsto ouvirmos depois a própria ANA Aeroportos e no final a Sra. Ministra do Ambiente. Portanto, eu não me vou alongar muito mais. Isto é um tema que é por demais conhecido de toda a gente. Depois reservarei as questões para depois da apresentação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à ANAC. Penso que é a Sra. Presidente para poder fazer a intervenção inicial. Muito obrigada. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia, Dr. Hugo Oliveira, senhoras e senhores deputados, membros da Comissão Parlamentar, agradeço naturalmente o convite dirigido ao Conselho de Administração da ANAC para estar presente nesta comissão. Consideramos muito relevantes as oportunidades que são dadas à ANAC para, nesta Assembleia, poder prestar os esclarecimentos relativamente ao enquadramento que orienta a atuação desta autoridade, conforme referiu, no domínio, neste caso, das operações do aeroporto Humberto Delgado. Tendo em conta o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, eu estruturei a intervenção inicial da ANAC em duas partes.
Na primeira parte, abordarei as matérias relacionadas com o ruído no aeroporto Humberto Delgado, nomeadamente quanto ao enquadramento legal e regulatório vigente, quanto aos voos noturnos, designadamente referindo causas, medidas de mitigação e fiscalização, e também quanto ao ponto de situação das medidas programadas na Resolução do Conselho de Ministros número 58 de 2025. Na segunda parte da intervenção, procurarei clarificar a temática da capacidade do aeroporto Humberto Delgado e o impacto das obras realizadas na mesma. Assim, sem mais longas, no que respeita ao ruído, o respectivo enquadramento nacional encontra-se consagrado no Regulamento Geral do Ruído, no Decreto-Lei 293 de 2003 e na respectiva Portaria 303-A, aliás, como o Sr. Deputado já referiu. Esta última relativa às restrições de operação relacionadas com o ruído, adequadas ao objetivo ambiental estabelecido para o aeroporto de Lisboa e também se encontra consagrado no Decreto-Lei 146 de 2006, de 31 de julho, que transpõe a Diretiva Europeia 49 de 2002, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente. É neste contexto legal que se insere a gestão de ruído no AHD, apoiada por um sistema de monitorização contínua, não só da operação aeronáutica, como também associada à restante atividade da infraestrutura aeroportuária e à sua envolvente urbana, que creio que também já foi discutida hoje de manhã. A efetiva implementação de medidas de mitigação do ruído depende da articulação clara e complementar entre as competências das várias entidades envolvidas. No domínio específico da regulação da aviação civil, a ANAC exerce as competências que lhe estão legalmente cometidas e que se centram na aprovação e fiscalização de procedimentos operacionais que podem influenciar o ruído, incluindo rotas de descolagem e aterragens, perfis de subida, utilização de pistas e procedimentos de mitigação e também os voos noturnos, naturalmente. Compete igualmente à ANAC sancionar o incumprimento às restrições de operação legalmente impostas, bem como assegurar a aplicação do Regulamento 598 de 2014, regulamento este que estabelece as regras comuns para a introdução de restrições operacionais relacionadas com o ruído nos aeroportos da União Europeia para efeitos das alterações das restrições que se encontram atualmente em vigor. Feito o enquadramento, quanto aos voos noturnos, causas, medidas de mitigação e fiscalização, a primeira abordagem que referiu aos senhores deputados. As restrições de operações noturnas para o aeroporto Humberto Delgado permitem até um máximo de 26 movimentos diários, desde que não se ultrapasse um total de 91 movimentos aéreos por semana, salvo os justificados por motivos de força maior. Reconduzindo-nos ao horizonte temporal do requerimento do Grupo Parlamentar do PS, entre 1 de junho e 31 de agosto de 2025, a ANAC analisou um total de 870 reportes de movimentos em cumprimento das restrições operacionais impostas durante o período noturno, dos quais 153 foram arquivados por se considerarem enquadráveis nos já referidos motivos de força maior. Consideramos, portanto, 717 movimentos em incumprimento, dos quais ainda se encontram por analisar 53 movimentos relativos a este mesmo período. Importa ter em consideração que estes incumprimentos ocorrem, na sua maioria, devido a atrasos na operação diária das transportadoras aéreas, que levam a que, no regresso à base, acabem por aterrar já depois do início do curfew. Estes atrasos, que se geram ao longo do dia, devem-se à conjugação de vários fatores, os quais aproveito a oportunidade para enumerar ou para destacar. Congestionamento da própria rede europeia, nos diversos aeroportos europeus, a elevada procura e o espaço aéreo limitados levam a que tenham que ser introduzidas restrições operacionais de modo a garantir a segurança operacional. Meteorologia. Os eventos meteorológicos nos últimos anos têm vindo a assumir uma preponderância significativa e, portanto, estas más condições meteorológicas levam a que muitas vezes haja restrições operacionais, designadamente atrasos ou cancelamentos. E o próprio planeamento das transportadoras aéreas, porventura demasiado otimista, tendo em conta os constrangimentos que acabei de identificar. E, portanto, temos aqui algumas ineficiências no próprio aeroporto, que leva a que, ao longo do dia, sejam gerados atrasos com consequências para a rede. Assim, na verdade, todos os stakeholders do sistema aeroportuário contribuem de alguma forma para a introdução ou manifestação de ineficiências na operação ao longo do dia, o que gera atrasos, e esses atrasos levam ao incumprimento do curfew nos regressos à base, e neste caso refiro-me em concreto ao aeroporto Humberto Delgado. Em face desta situação, e antecipando algumas das questões dos senhores deputados, qual tem sido então a atuação da ANAC? A ANAC tem atuado nas causas raiz destes constrangimentos e na fiscalização rigorosa dos reportes dos incumprimentos, sancionando-os.
Quanto à fiscalização, estou a referir-me em concreto aos processos instaurados por violação de faixas horárias e restrições noturnas. Refiro que cada processo diz respeito a vários incumprimentos e implica a verificação individual de cada voo, das circunstâncias em que ele foi operado e para verificar justamente a existência ou não de motivos de força maior, como já tive a oportunidade de referir. Foram instaurados em 2023 202 processos, em 2024 208 processos, em 2025 149 processos. Refiro que cada processo comporta vários movimentos. No que respeita a processos concluídos e aos montantes totais de coimas aplicadas, informo esta Comissão que foram concluídos em 2023 34 processos correspondendo a, grosso modo, cerca de 270 mil euros de coimas. Foram concluídos em 2024 246 processos correspondendo a milhões e 800 mil euros de coimas e foram concluídos em 2025 150 processos correspondendo, grosso modo, a 3 milhões. Lógica de decisão colaborativa, trabalhando conjuntamente para a resolução de problemas e tem desenvolvido as diligências necessárias ao cumprimento dos mandatos constantes sexta-feira passada, o procedimento concursal relativo à aquisição de serviços de elaboração do estudo relativo ao estabelecimento de regras e procedimentos para as alterações às restrições de operação relacionadas com o ruído no AHD, no âmbito de uma abordagem equilibrada. Portanto, refiro-me em concreto às regras e procedimentos constantes do Regulamento 598 que referi aos senhores deputados há pouco. No que se refere à restrição da operação de aeronaves de geração anterior, entre as 23 e as 7 horas, também mencionada na referida resolução do Conselho de Ministros, a ANAC já fez o estudo dos movimentos a que se referem esta operação e estas matérias serão também incluídas no estudo no âmbito da abordagem equilibrada que referi há momentos. Quanto à implementação do procedimento de Noise Abatement Departure Procedure 1, é expectável a sua entrada em vigor tentativamente no prazo de 90 dias. Quanto à questão da aplicação efetiva do Hard Curfew, será concretizada em colaboração com a NAV Portugal e com o gestor de rede europeia, através da implementação de procedimentos necessários para a rejeição de planos de voo que impliquem movimentos entre 1 e as 5, quando esses movimentos não correspondam a voos programados. Passando à segunda parte da intervenção, relativa à temática da capacidade do aeroporto Humberto Delgado e ao impacto das obras realizadas nessa mesma capacidade e às considerações que têm vindo a ser feitas a respeito, gostaríamos de clarificar que a capacidade do aeroporto corresponde ao número médio de movimentos por hora no aeroporto, movimentos esses correspondentes a aterragens e a descolagens de aeronaves. Não é a capacidade efetiva e declarada em cada uma das horas do dia. Assim, está previsto que se registrem mais de 38 movimentos por hora em algumas horas do dia e menos de 38 movimentos por hora noutras horas do dia, sendo que, em média, devem ser realizados 38 movimentos por hora. A possibilidade de processamento de movimentos acima dos 38 movimentos numa hora implica a compensação em períodos de recuperação durante os quais o processamento é inferior aos 38 movimentos por hora, resultando assim na média de 38 movimentos por hora. Essa sim, a capacidade declarada do AHD permanece em 38 movimentos médios por hora desde 2011. Tal não significa que o número de movimentos realizados não tenha aumentado desde então. Aumentou significativamente, porque a taxa de utilização da capacidade do AHD passou de 65% em 2015 para 93% em 2023. Mas sublinho, respeitando o valor médio que referi de 38 movimentos em média por hora.
As obras que estão mencionadas no requerimento do Grupo Parlamentar do PS não visam, nem têm por efeito, o aumento da capacidade no HD, que se mantém inalterada. Num aeroporto altamente congestionado, importa minimizar atrasos para evitar efeitos bola de neve, como aqueles que já tive a oportunidade de referir, que prejudicam todo o sistema, pelas razões que já tive a oportunidade de mencionar. E, bem assim, diminuir o stress operacional de todos os agentes envolvidos, com o consequente aumento da segurança operacional. As obras visam melhorar a eficiência operacional, reduzir atrasos, melhorar a qualidade do serviço ao passageiro, grande preocupação deste regulador, e reduzir a pressão que resulta no aumento das operações de estacionamento ou saídas rápidas de pista, contribuem para reduzir atrasos e evitar a acumulação de voos no final do dia, um fenómeno que tem sido a principal causa dos Senhores deputados, estou a finalizar, Sr. Presidente. A ANAC está completamente comprometida com o propósito do setor da aviação civil segura e das limitações operacionais de um aeroporto situado no coração de uma capital europeia. Neste contexto, a sustentabilidade, nas suas da nossa atuação, orientando decisões que visam mitigar impactos e promover, sempre considerando as obrigações europeias, as melhores práticas internacionais e a segurança da operação aeroportuária, a proteção ambiental e, não menos importante, o interesse das populações. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a doutora Ana Vieira da Mata e a sua equipe em representação da ANAC. Uma primeira observação ou reflexão que nós gostaríamos de trazer é que, de facto, nós estamos em presença de problemas numa infraestrutura que está, podemos dizer, em transição, uma vez que em maio de 2024 e ao fim de quase 60 anos, este Governo da AD decidiu finalmente uma localização, um nome e um cronograma para que o país tivesse a infraestrutura que todos desejamos, ambicionamos e reconhecemos que é necessário. Dito isto, naturalmente que o atual e existente aeroporto Humberto Delgado tem que continuar a cumprir a sua missão, enquanto o novo aeroporto Luís de Camões não entrar. Sobre esta matéria, nós gostaríamos de refletir uma primeira afirmação que a senhora doutora Ana Vieira da Mata fez, que tem a ver com o número médio de voos de 38 rotações por hora. As médias são sempre perigosas, como médias que são, podem esconder os picos de movimentos e esses sim, com consequências que podem fugir àquilo que é o planeamento e as medidas de mitigação, quer do impacto ambiental, quer do próprio ruído. E, portanto, nós olharmos para a tipificação comportamental por hora dos movimentos diária no aeroporto é para nós um dado muito importante, porque seguramente vai tirar o efeito da média que esbate esses picos que podem ser, de facto, mais prejudiciais e mais perturbadores até para quem vive na vizinhança do aeroporto. Um segundo aspecto que para nós é importante, há dois impactos cruciais que cabem naturalmente à concessionária para ir de encontro àquilo que são os regulamentos e as obrigações legais. Um tem a ver com a dimensão ambiental e outro tem a ver com a dimensão do ruído. E se é certo que nós estamos
porventura, que a ANAC tivesse a iniciativa, as ações anual para que qualquer cidadão entrando no portal da ANAC constatasse objetivamente que valores, que obras e em que dimensão de intervenção foram feitas. Isto é uma medida que a ANAC, do nosso ponto de vista, deve tomar de imediato, porque é uma medida de transparência, de confiança e que também é bona em proveito da própria ANAC, respaldando a sua missão de regulador e fiscalizador desta atividade. Uma outra questão que nós gostaríamos de trazer à reflexão, e esta bem entendido, é também matéria que o legislador, isto é, que nós podemos e devemos olhar de forma diferente, eventualmente e com maior acuidade. A legislatura teve a oportunidade de, nos anos que já fechou os processos, de referir, tomei nota de dois que são uma amostra elucidativa, um salvo erro de 2023, em que tem um valor de 270 mil euros de coimas para cerca de 34 processos encerrados, e o outro número que adiantou foram 246 processos com valor de coima associado de cerca de 8 milhões e 800 mil euros. Ora, se no primeiro caso nós dividirmos as 34 ações por 270 mil euros, nós temos uma coima por processo, como disse bem, um processo pode encerrar em si mesmo várias violações daquilo que são as restrições de operação, mas dizia eu que se nós dividimos os 260 mil euros por 34 infrações ou processos de infração, temos cerca de 7.900 euros por cada um, e se fizermos para os 246, temos 35 mil euros, grosso modo, por cada pessoa. Ora, numa indústria que movimenta sempre na casa dos 6 a 9 zeros, da ordem dos milhões, das dezenas de milhões de euros, estes valores de coima podem não cumprir o objetivo que nós sabemos que as coimas têm, que é um objetivo naturalmente sancionatório, mas preventivo. Isto é, estes valores para a dimensão da indústria podem suscitar que é mais fácil incumprir do que tomar medidas para não o fazer. E, portanto, gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre a dimensão e o valor destas coimas e o seu ajustamento aos volumes de negócio que essas atividades geram e lidam. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a doutora Ana Vieira da Mata e a sua equipa da ANAC. Bem-vindos. Em primeiro lugar, convém vincar que esta audição e regulatório. A ANAC é o regulador do setor da aviação civil e neste dossiê tem um papel central em três matérias que têm sido amplamente discutidas, que é a operação do aeroporto Humberto Delgado, o cumprimento dos regimes aplicáveis, em particular no período noturno, e a articulação entre a capacidade operacional, segurança e regularidade da operação. Eu começo precisamente pela questão da capacidade e da operação, porque é aqui que o debate público se tem tornado mais confuso. O aeroporto tem uma capacidade operacional historicamente declarada de 38 movimentos por hora. E existe um objetivo político assumido do aumento dessa capacidade até 45 movimentos por hora. Paralelamente, surgem a pergunta que tenho para a ANAC é simples e objetiva. Do ponto de vista regulatório e operacional, como da capacidade operacional declarada. Ou seja, operar acima dos 38 movimentos numa ou várias horas significa para a ANAC que a capacidade foi aumentada ou trata-se de um fenómeno operacional que deve ser analisado à luz da regularidade, da segurança e da sustentabilidade da operação. Ainda neste ponto, importa perceber qual é o papel da ANAC na validação de qualquer alteração da capacidade declarada. Pergunto, portanto, se a ANAC considera que a capacidade atualmente declarada continua a ser 38 movimentos por hora e em que termos e condições poderia essa capacidade ser formalmente alterada. Passando agora para a questão da operação noturna, que tem sido muito referida no requerimento que originou estas audições, existem limites legais ao número de movimentos no período entre a meia-noite e as 6 da manhã e tem sido alegado publicamente que estes limites não estão a ser cumpridos.
E posso lhe dizer, em causa própria, que na zona onde eu resido, que é na Avenida do Brasil, eu sinto isto na pele durante a noite. Já nos foi aqui hoje explicado o processo de fiscalização, números de processos instaurados nos últimos anos, portanto, desde 2023 a 2025, em que resultaram, portanto, processos que resultaram em coimas e os respectivos valores resultantes das mesmas. Contudo, importa perceber se, na perspectiva da ANAC, o atual regime é suficientemente claro e eficaz, ou seja, se existem fragilidades no enquadramento legal que dificultem a atuação do regulador. Uma terceira dimensão que gostaria de abordar prende-se com a robustez operacional do aeroporto. Tem sido referido por operadores aéreos que uma parte significativa dos problemas do aeroporto Humberto Delgado resulta de atrasos, irregularidades e fragilidades da operação. Já aqui falámos, a senhora já aqui falou nisto. Defendendo que a prioridade deve ser melhorada, a previsibilidade e a estabilidade antes de qualquer aumento sustentado de capacidade. Pergunto à ANAC se partilha esta leitura e se, na sua avaliação, parte dos picos de movimentos da congestão que se verificam pode estar associada a limitações operacionais e gestão de tráfego, e não apenas a uma decisão de aumentar a capacidade. Finalmente, uma questão de articulação institucional. O aumento da capacidade do aeroporto Humberto Delgado envolve decisões políticas, apreciações ambientais e validação regulatória. Pergunta à ANAC como avalia a articulação entre as várias dimensões e se considera que o atual modelo garante previsibilidade regulatória suficiente, quer para o Estado, quer para o operador, quer para os utilizadores do sistema. O que se pretende com esta audição, no fundo, é clarificar o papel do regulador, os critérios que utiliza e o limite da sua atuação, para que o debate público e político assente em factos e não em leituras contraditórias. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado pelos esclarecimentos que nos deu, são muito úteis. Mas eu acho que convinha também avaliarmos aqui outras questões. Das audições que tivemos de manhã, também acho que ficou um bocadinho claro para todos os grupos parlamentares que provavelmente o regime sancionatório, mesmo em matéria de contornações ambientais, se calhar tem que ser revisto e, obviamente, esta é a casa correta para se rever a legislação no sentido de adequar, se calhar, as coimas e os diversos regimes sancionatórios de maneira a que, quer dizer, tenha não só cumprir a sua função sancionatória, mas também preventiva, sob pena de, como disse o Sr. Deputado Paulo Muniz e bem, quer dizer, uma indústria que gera milhares de milhões, quer dizer, há contornações que só por si são mais que suficientes tendo em conta as receitas, mas em todo o caso, acho que não há uma discussão que eventualmente a ANAC poderá ser chamada, no âmbito também das suas atribuições, para também participar nessa discussão. Eu gostaria de fazer aqui algumas questões concretizando algumas das coisas que se disseram. Desde logo, a média dos 38 voos por hora, como é que é ferida? Se é ferida ao longo do ano, se é ferida ao longo do mês, se é ferida ao longo da semana. Isso é muito importante, até porque algumas questões que já aqui foram feitas. E depois, eu não fiquei, pelo menos se foi dito, eu não percebi, em 2024 e em 2028 esta média dos 38 voos por hora, percebendo a métrica, foi cumprida, sim ou não? Não percebi. Eu sei que ouvi de 2023, mas não ouvi de 2024 e de 2025. E isso também era importante. Depois, se há uma capacidade declarada de 38 voos por hora, confesso, eu não percebo de aviação, eu gostava de perceber como é que é possível que haja uma capacidade operacional diferente da capacidade declarada. Isto é, se a entidade que gera o aeroporto diz que só pode fazer 38 voos por hora, como é que é possível em determinados momentos, estamos a falar de quê? 39, 40, 52, 78?
é algo que eu não percebo, não percebo de aeronáutica, nem de aviação, nem de operações de aeroportos, mas era importante também tentar perceber como é que é possível uma coisa e outra. Depois foi aqui aludido a duas questões. Por um lado, um grupo de trabalho que foi criado no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros 67, não sei se isto tem letra ou não, 67/2024, que era a constituição de um grupo de trabalho no sentido de avaliar ou estudar como é que se passava a capacidade do aeroporto Humberto Delgado de 38 para 45 movimentos hora, e depois há uma resolução do Conselho de Ministros 58/2025 que alude às conclusões desse grupo de trabalho e um relatório, nomeadamente um tal relatório CETA, que depois determinava que se fizesse uma série de coisas, desde logo que o aeroporto de Lisboa, que a ANA submetesse um processo, o estudo de impacto ambiental, junto da APA. Isso ainda não foi feito, pelas informações que a APA nos deu hoje. No entanto, nós desconhecemos as conclusões do relatório deste grupo de trabalho, não é público, pelo menos que o grupo parlamentar do Partido Socialista conheça, designadamente este relatório CETA, se nos pudesse esclarecer quais são esses, o que é que estava nesses relatórios, também seria importante, a bem da transparência relativamente ao processo. Por fim, gostaria de saber, e também ainda tenho tempo, mas gostaria de saber, junto da ANAC, relativamente a estas contornações, a estas coimas que foram aplicadas, portanto, processos conclusos e que depois foram aplicadas, se efetivamente, do resultado final das contornações aplicadas, se as coimas foram efetivamente pagas ou se há contencioso judicial relativamente às contornações aplicadas. E depois, se as entidades que foram alvo das contornações são só as companhias de aviação civil ou se também o aeroporto Humberto Delgado ou a ANA, como entidade gestora, também foi alvo de contornações sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Presidente da ANAC para poder responder num período de até 15 minutos. Muito obrigada, senhores deputados, pelas várias questões que colocaram. Eu vou tentar responder a todas no espaço de tempo que me é consignado. Compreenderão que vou tentar agregar as respostas por tipologia de questão. Senhor deputado, a ANAC está sempre empenhada na melhoria contínua e a transparência é um dos valores que prosseguimos. E, portanto, naturalmente que tomamos a devida nota da sugestão que o senhor deputado deixou, não só por via da melhoria da transparência, como refere, mas também por forma a darmos mais informações aos interessados sobre esta matéria e, portanto, iremos naturalmente refletir, não só no que diz respeito às medidas da concessionária, como o Sr. Deputado sugeriu, mas até colocando informação relativa à atividade sancionatória, que me parece que será também um elemento relevante e uma oportunidade de melhoria também para a ANAC. Ainda no que diz respeito às matérias de contraordenação, eu gostaria só de clarificar aqui um tema que me parece importante. A ANAC aplica coimas no âmbito do regime das contraordenações aeronáuticas civis. Portanto, existe um regime próprio, ok? O Decreto-Lei 10 de 2004. E, vou-me socorrer da minha cábula, porque eu não sei estes valores de cor. Quando nós estamos a falar de grandes empresas e, portanto, estamos a falar de transportadoras aéreas, que já têm uma dimensão significativa, gostaria de transmitir aos senhores deputados que, para contraordenações muito graves, os valores máximos de que estamos a falar quando há dolo e, portanto, comportamentos reiterados, vão de um mínimo de 100 mil a um máximo de 250 mil euros por infração. O que significa que, do ponto de vista dos valores das contraordenações, elas já são expressivas. Respondendo à questão do Sr. Deputado, creio que foi o Sr. Deputado Paulo Muniz que falou nos dados estatísticos das contraordenações que eu procurei colocar na minha intervenção inicial, na verdade,
a atividade sancionatória da ANAC tem vindo, no que diz respeito ao ruído, e agora estou-me a referir em concreto a este domínio de atuação, tem vindo a ser robustecida e o número de processos concluídos tem vindo a aumentar e, portanto, o número de movimentos sancionados tem vindo a aumentar. Naturalmente que o regime jurídico aplicável implica que as entidades sancionadas têm o direito de depois, em tribunal, impugnarem e fazerem uso dos seus meios de defesa, mas isso, enfim, é como é, exatamente, pronto. Mas não gostaria de deixar de referir que estas matérias relacionadas com as contraordenações, elas referem-se às contraordenações aeronáuticas civis. Já agora também, e um regime contraordenacional próprio. Já agora também dar aqui uma nota que me parece importante, a maior parte, porque foi referido o Decreto-Lei 293, que enfim é o Decreto-Lei que informa toda esta atuação. As restrições operacionais referem-se não só ao ruído e, portanto, ao curfew, não é? Mas também referem-se a, por exemplo, a utilização de reverse thrust ou a utilização de aeronaves cujo certificado de ruído não seja compaginável para determinadas horas do dia. E gostaria de esclarecer aos senhores deputados que a esmagadora maioria dos incumprimentos referem-se efetivamente à violação do slot, e, portanto, violação do slot e violação do slot noturno. A entidade gestora aeroportuária também nos remete os reportes de incumprimentos relativamente à utilização de reverse thrust, mas estas restrições, em regra, nós consideramos que estão a ser bem implementadas, porque temos pouquíssimos processos de contraordenação. Dar aqui só esta achega. Relativamente à capacidade aeroportuária. No entender do regulador, a capacidade aeroportuária é a capacidade declarada no aeroporto de Lisboa, prevê por um dia 38 movimentos em média. Estes movimentos são vistos hora a hora, portanto nós temos 10 períodos horários em que temos 38 movimentos, temos 4 períodos horários em que temos acima de 38 movimentos, temos um período horário que tem 37 movimentos, um período horário que tem 34, um período horário que tem 35, portanto, o facto de se falarem ou de existirem num período horário movimentos, aterragens e descolagens acima dos 38 movimentos, não significa que a capacidade do aeroporto esteja a ser esgotada. Aliás, eu tive a oportunidade de referir na minha intervenção que a utilização dessa capacidade é que é diferente. Em 2015, a utilização da capacidade era cerca de 63%, em 2023, a utilização da capacidade está acima dos 90%, está por ordem dos 95%. Portanto, a capacidade declarada mantém-se inalterada desde 2011. A utilização que é feita dessa capacidade é que é maior, porque há mais procura. Respondendo também a uma das questões que foi colocada pelos senhores deputados, a capacidade declarada é validada pelo regulador, ouvindo o prestador de serviços de navegação aérea, ouvindo os próprios aeroportos e também sendo articulada no Comitê Nacional de Coordenação em termos de slots. O que é que isto quer dizer? As faixas horárias são alocadas em função da capacidade declarada. Não são atribuídas mais faixas horárias para a operação, para além daquela que é a capacidade declarada. E, portanto, a ANAC está ciente, confortável com esta capacidade declarada e considera que, até o momento, esta capacidade não foi, referindo-me às questões que a senhora deputada colocou, o facto de existirem, num período, valores acima, movimentos acima do valor médio, não quer dizer que o aeroporto esteja a trabalhar acima da sua capacidade. Aliás, em 2023, refiro, a utilização da capacidade foi de 93%. A este propósito, gostaria de dizer que o planeamento da operação aeroportuária, entenda-se, o planeamento do aeroporto e o planeamento das transportadoras aéreas é feito de acordo com as capacidades declaradas. As capacidades são declaradas por estação IATA. Ou seja, é feita uma declaração de uma capacidade para o verão e é feita uma declaração de capacidade para o inverno.
O verão IATA começa no último domingo de março e termina no último sábado de outubro. O inverno IATA começa no último domingo de outubro e termina no último sábado de março. Durante a operação, e por diversas razões, os movimentos podem ser, como eu dizia, tanto inferiores como superiores, devido às próprias circunstâncias da operação. Senhora Deputada, tem picos. E esses picos podem ter que ver com o facto de termos períodos de visibilidade reduzida. Portanto, LVO, quando há nevoeiro, quando há visibilidade reduzida no aeroporto de Lisboa, naturalmente que os movimentos são menores do que aquilo que estava programado, menores do que aquilo que foi alocado. Portanto, naquele período de tempo, a operação é menor, o que significa que vai ter que haver uma recuperação, e nós todos, enquanto passageiros, já experienciámos exatamente isto. Vai ter que haver uma recuperação, e há voos que são atrasados. Temos também, e todos nós, enquanto passageiros, enfim, quem nos ouve e quem nos vê nesta audição, já experienciou isso, infelizmente, certamente. Quando há greves no centro da Europa, no controle do tráfego aéreo, é usual que haja atraso dos voos. Tal significa que, se há atraso de voos, significa que os voos não se realizaram na faixa horária que estava inicialmente estabelecida, previsivelmente naquela hora menos voos do que aquilo que estava inicialmente programado, e, portanto, há necessidade de recuperar um pico da procura ou de recuperar uma irregularidade da operação pelos motivos que eu acabei por expor na minha intervenção inicial, que se prendem com o congestionamento da rede, que se prende com as ineficiências no próprio aeroporto e que se prende também com os efeitos meteorológicos. O aumento da capacidade declarada no aeroporto Humberto Delgado tem que ser precedido de realização de investimentos para garantir a segurança operacional e tem sempre que ser precedido, e o regulador terá que ponderar, se for apresentado esse estudo e essa proposta por parte da entidade gestora, o regulador terá que ponderar e avaliar perante os diversos cenários que a entidade gestora aeroportuária apresentar, precedidos de uma avaliação de segurança operacional. E, portanto, para o regulador é importante que fique claro que a capacidade declarada do aeroporto de Lisboa são 38 movimentos por hora em média. O aeroporto de Lisboa tem uma utilização da capacidade declarada na ordem de números redondos de 95%. Existem irregularidades e picos de operação que são depois recuperados, mas tal não significa que o aeroporto esteja a operar em função de aumentos de capacidade. Aliás, os infringements, os incumprimentos dos períodos noturnos, das restrições operacionais para o período noturno, decorrem justamente do facto de as transportadoras aéreas, por via desta vicissitude dos atrasos, dos efeitos meteorológicos, dos atrasos no network, portanto, na gestão de rede europeia, não conseguirem operar nas faixas horárias que lhes estão atribuídas, cumprindo as médias das capacidades declaradas, e, portanto, há atrasos, elas violam o slot e, portanto, elas são sancionadas pela ANAC em duas vertentes. Na violação do slot, porque violaram o slot que lhe estava atribuído, estava-lhe atribuído um slot, imaginem, às 11 da noite e ela chega à meia-noite, ela violou o slot que lhe estava atribuído, slot esse que foi atribuído de acordo com a capacidade declarada, violou o slot porque não o cumpriu, e viola o período noturno. E, portanto, quando eu refiro aos senhores deputados os processos de contraordenação da ANAC, estas contraordenações, na verdade, são por duas razões, não é? A violação do slot, a violação da faixa horária que lhe foi atribuída e a violação das restrições operacionais noturnas que impendem sobre o próprio aeroporto. Portanto, estamos a falar aqui, na verdade, de duas violações que me parece que também é importante clarificar. Ou seja, para a ANAC, e indo aqui também um bocadinho em linha com as observações que o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS fez e a Sra. Deputada do Chega, bem assim como do PSD, o sancionar estes incumprimentos é importante, é relevante. O Sr. Deputado colocou-me ali uma questão sobre se é do conhecimento dos vários agentes que existe este enquadramento regulatório e se a ANAC tem alguma dificuldade na implementação. Não, a ANAC não tem dificuldade na implementação. A ANAC gostaria de não ter
que fazer estas implementações, porque isto significa que há aqui ineficiências no aeroporto e, portanto, para nós, enquanto regulador, estes incumprimentos significam que temos que ter aqui uma atuação, se quiserem, em duas pistas, para utilizar, já que estamos a falar de aeroportos. Uma pista no que diz respeito ao sancionamento do comportamento e à fiscalização rigorosa daquelas que são as restrições noturnas, porque para nós é absolutamente importante a questão do ruído noturno, mas também garantir que estas ineficiências, que são a causa raiz destes atrasos, são corrigidas. E aí o regulador tem um papel importante, enquanto elemento facilitador na articulação, porque uma das questões que a senhora deputada me colocou foi a articulação entre os vários decisores. Portanto, o regulador tem aqui um papel determinante e facilitador na articulação entre o prestador de serviços de navegação aérea, entre o aeroporto, entre as transportadoras. Gostaria de, a este propósito, também informar os senhores deputados de que a ANAC, justamente porque entende que este é um tema, desde 2022, que nós temos vindo a trabalhar num grupo de trabalho que se chama os constrangimentos aeroportuários. Fazíamos-lo para o verão, porque era na altura em que se verificavam as maiores violações do curfew. Neste momento vamos fazê-lo para todo o ano, porque de facto estas ineficiências permanecem, portanto são muito relevantes e carecem de um acompanhamento permanente. Relativamente, e portanto o atual regime é robusto, é do conhecimento dos stakeholders, a ANAC faz sempre que possível a disseminação do regime e, sobretudo, a articulação no sentido de mitigar e de evitar e de reduzir estes incumprimentos. A capacidade declarada não é ultrapassada, há picos de operação, a segurança operacional continua assegurada. Relativamente ao grupo de trabalho, eu mencionei na minha intervenção o grupo de trabalho 7A. O grupo de trabalho 7A foi um grupo que foi constituído em 2021 e chama-se, enfim, Grupo de Trabalho dos Voos Noturnos. O Grupo de Trabalho dos Voos Noturnos apresentou, se a memória não me atraiçoa, o seu relatório em 2022 e apresentou-o aqui na Assembleia. E eu creio que está no site da Assembleia da República o relatório. Mas vou verificar e podemos encaminhar aos senhores deputados a esta comissão, se o Sr. Presidente assim entender, o referido relatório. Neste grupo de trabalho dos voos noturnos, este grupo de trabalho, a ANAC participou, a APA participou, a entidade gestora aeroportuária, as transportadoras, os handlers, o Governo naturalmente participou e, portanto, foi uma congregação de vários agentes que olham para este problema com lentes diferentes para tentar resolver, pelo menos identificar medidas corretivas e de mitigação para estes constrangimentos. O grupo de trabalho apresentou vários cenários, o Governo escolheu um cenário, o cenário 7A, daí eu ter-me referido ao cenário 7A na minha intervenção e ela ser referida também na sequência da resolução do Conselho de Ministros número 58. Este cenário 7A aponta um caminho para a implementação de restrições adicionais no aeroporto Humberto Delgado. A este respeito, gostaria também de clarificar aos senhores deputados, nós temos vindo a articular também com a Comissão Europeia, o Regulamento Comunitário 598 de 2014 estabelece as regras e os procedimentos a que está sujeita a implementação de restrições operacionais por via da gestão do ruído num aeroporto comunitário. Significa que os cenários que foram escolhidos no âmbito dos resultados do grupo de trabalho têm que ser avaliados nos termos de uma abordagem equilibrada, a tal abordagem, a tal abordagem no Regulamento 598, que são as regras e os procedimentos para nós termos restrições adicionais. Eu já ultrapassei a minha hora, o Sr. Presidente já me fez sinal, mas não queria deixar de transmitir que a capacidade declarada são 38 movimentos em média, há períodos abaixo de 38, há períodos acima de 38. Os períodos acima de 38 prendem-se com irregularidades da operação e picos de procura. Os investimentos que estão a ser feitos têm como objetivo melhorar a qualidade dos passageiros. Alterações à capacidade têm que ser validadas pela ANAC, e nunca serão validadas sem antes haver uma avaliação e uma ponderação em termos de segurança operacional. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa de estar a pressionar, mas temos a audição com a Sra. Ministra a seguir e para que isto não descarrile, embora não seja a linguagem mais ferroviária.
Agradecendo desde já a vossa presença e os esclarecimentos que foram transmitidos. Senhoras e senhores deputados, 2, 3 minutos, com tolerância até aos 5, para começarmos a audição com a senhora Ministra. Até já.